Bom, então, boa noite, propriamente. Sejam bem-vindos aí ao evento Cal Escuta. Meu nome é Alfredo Ramos, sou coordenador, estou como coordenador do Escritório Descentralizado de Presidente Prudente e gostaria de desejar a todos uma ótima noite de conversa. O intuito do Cal Escuta é aproximar um pouco mais os profissionais aqui da região, a gente entender um pouco mais as particularidades da região de Presidente Prudente e ouvir todos que irão participar essa noite. Queria agradecer a presença de todos os conselheiros que estão aqui. A gente conta com a vice-presidente, Poliana Risso. Também temos aí, representando o CEAL, professora Luciana Schenck, da EABAP e o CEAL, muito obrigado pela presença. E hoje a gente vai funcionar o seguinte, eu vou, logo em seguida, a Poliana, nossa vice-presidente, vai falar, a Luciana Schenck também, vai fazer alguns comentários, e depois eu faço uma breve apresentação sobre a regional aqui de Presidente Prudente, muito rápida, e passamos a palavra para os participantes que quiserem fazer perguntas. Lembrando também que essas perguntas vão ser feitas se utilizando do chat, aqui pelo Teams mesmo, e será organizado então uma sequência de fala, né? Lembrando que a fala são de 2 minutos, tentar respeitar a fala o tempo de fala para dar oportunidade para todos os participantes aí. Então, mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Agradeço a todos que estão presentes aí e passo a palavra para a nossa vice-presidente, Poliana Risso. Obrigada, Alfredo. Obrigada, Lu, Arlete, enfim, aqui só estou com 4 telas, mas agradeço a todos que estão participando do Cal Escuta. Essa tem sido uma ação de muito fôlego, né? No começo eu estava falando, agora já estou falando que é de muito fôlego, porque a gente assumiu a gestão agora em janeiro, e, na verdade, toda essa construção de plataforma de chapa, durante o ano passado, né, foi, na verdade, evidenciando, né, essa diversidade que nós temos no território paulista, que é um território gigantesco, né, onde concentra quase 50% dos profissionais do país, né, e a gente tem uma realidade, né, que nos coloca nos questiona, né, nos instiga. Nós temos um território onde 50% dos arquitetos eles estão na capital, em São Paulo, e os demais estão nos 644 municípios do estado, né? Alguns municípios sem profissionais, mas nós temos essa dispersão. Quem trabalha no ensino, no interior, consegue enxergar uma realidade onde os profissionais, normalmente, ao se formar, buscam um emprego e uma valorização da sua profissão na capital, né? Então, ou outros desistem de atuar profissionalmente, ou tem aqueles meia dúzia de guerreiros que estão ali montando escritório e batalhando. Então, a gente tem uma realidade realmente que destoa, assim. A gente percebe, por exemplo, a participação de concursos de projetos, normalmente está muito ligado à capital e pouco no interior. Então, os nomes, né, a produção da arquitetura e do urbanismo, normalmente está muito atrelada à capital e pouco no interior. Então, a gente começou a entender a necessidade do CAL agir de uma maneira a enxergar melhor esse território, né, para poder contribuir mais para a qualidade do trabalho do profissional, de modo também fazer com que a sociedade entenda o papel do arquiteto urbanista e passe a valorizá-lo, né, e exigi-lo nos todos os espaços, né, desde nas gestões públicas, mas também na produção da arquitetura e do urbanismo que acontece ali. Então, para isso, o CAL ele é organizado entre 11 sedes, então ele tem a sede na capital e 10 escritórios descentralizados, e
cada um desses escritórios é responsável por um número de municípios, né? Então, quanto mais para o interior, maior o número de municípios. Acho que a Regional de Prudente, não tenho certeza, de 99, Alfredo? 93. 93 municípios, né? Então, eu acho que Ribeirão são 99 municípios e São José do Rio Preto, 129 municípios. Então, por mais que tenha um volume de arquitetos menor do que, por exemplo, a ABC, que é responsável por 7 municípios, tem um território vasto, né, a percorrer e tentar levar realmente a importância desse profissional, muitas vezes em municípios que não têm arquiteto urbanista. Então, são desafios diferentes em cada uma dessas regionais. Por isso, nós entendemos que seria importante fazer um call escuta regionalizado, né? E para isso a gente compartilhou essa ação junto ao CEAL, né, unindo esforços com as entidades, né, de arquitetos urbanistas. Então aqui tem a ABAP, tem o Vitor da FENEA, todos dispostos a conhecer melhor essa diversidade dentro dos territórios e esses profissionais que estão dispersos no território. Quando, então, eu queria só fechar um pouquinho, dizer que a partir dessa reflexão toda, o CAU São Paulo estabeleceu um plano, que é chamado de Plano de Fortalecimento do CAU São Paulo no território paulista, e onde a gente tem trabalhado sobre 3 eixos. Um eixo é de representação institucional, ou seja, né, a gente quer unir esforços com as demais entidades para que a gente tenha arquiteto urbanista contribuindo nos diversos conselhos municipais, né, nos espaços onde eles estão refletindo e tomando decisão, que seja, por exemplo, um conselho da saúde, um conselho de educação, um conselho de habitação, patrimônio, meio ambiente da cidade, enfim, para que a sociedade e aqueles gestores, as pessoas que estão ali, que ou são representantes da sociedade civil, ou são representantes do poder público, enfim, estão ali e começam a compreender a importância da contribuição técnica daquele profissional, né? Então, esse é um caminho importante, e tem toda uma estratégia construída para que essas representações, elas se fortaleçam, né? Então, tem um trabalho que a gente está programando para que esses representantes, seja do IAB, do SASP, da FENEA, enfim, ou do CAU, se encontrem, ou da universidade, se encontrem, né, numa regularidade para debater os temas que estão sendo tratados ali naquela região, fazendo com que o município contribua para o outro, e a gente possa dar publicidade e visibilidade aos temas, as pautas daquela região, e também propor ações, né, mais assertivas sobre esses temas, né. Além disso, a gente também está a gente agora também está visitando os escritórios descentralizados e refletindo sobre esses espaços. Eu ainda não visitei Prudente, está numa das próximas, mas pelo que o Alfredo descreveu, talvez ela tenha uma facilidade de acesso maior do que a gente tem encontrado nos demais municípios, que é assim, uma sala comercial de 40, 50 metros quadrados, lá no último andar do edifício. Então, você tem que ter RG, né, comprovar e tal, tudo um pouco, ainda que sejam bem localizados, não é um acesso que a gente fala acolhedor, para que o profissional e a sociedade se sinta assim, com facilidade de ali sugerir algo ou buscar as informações que precisa. Então, a gente tem refletido sobre esses espaços para que realmente a gente tenha o que a gente chamava de casa da arquitetura em cada canto do estado. E também a gente né, fez toda uma leitura para que leve as vans, que o CAU tem 5 vans, para o interior. Hoje elas estão estacionadas no Tietê, no São Paulo, para o interior, para tentar contribuir para levar informação, orientação em todo esse território. E o terceiro eixo é a que a gente chama de elos de cooperação. Então, a gente tem buscado diálogo com as associações de arquitetos e engenheiros, com os núcleos de AB, com os coletivos independentes, que a gente tem arquitetas empreendedoras, temos diversos grupos, né, que vão se ajudando e se formando, com prefeituras, com consórcios intermunicipais. Então, a gente tem buscado uma rede e fortalecer essa rede através de ações conjuntas, né? E esse CAU Escuta, ele é mais uma possibilidade da gente estabelecer
um diálogo mais direto. Então, eu acho que esse é o primeiro passo de algo que tende a ter uma continuidade, tratando de pautas específicas, né? Então, acho que é legal vocês lançarem questões diversas do dia a dia profissional, dos problemas, enfim, para que a gente volte, então, tratando temas específicos que normalmente estão atrelados às comissões do CAL. Tem comissão de ensino, de exercício profissional, de política urbana, de fiscalização, de ética, enfim, de BIM, de ATIS, né? Então, a gente voltar trazendo respostas e avançando, né, continuamente. Então, eu acho que falei um pouco assim, mas eu acho que a partir das questões que vocês vão colocando, a gente vai trocando as informações que temos, né, ou anotando para a gente fazer como dever de casa, avançar sobre as pautas levantadas aqui. E é isso. Passo para a Lu. Obrigada mais uma vez. Bom, eu digo boa noite para as pessoas que estão aqui, que encontro pessoas muito queridas, muito bom vê-las. E eu acho que o meu papel aqui é contar para vocês um pouco sobre a figura do CEAL, certo? Que eu confesso a vocês que não era uma coisa muito conhecida da minha vida, assim, quando eu estava na lida e não estava muito envolvida com o CAL e tal, mas o que diacho é isso? É o colégio de entidades. Quando a gente conhece um pouco a história do CAL, a gente sabe que o CAL, quando eu me formei, eu brinquei em Mogi, né? Quando eu me formei, eu tinha CREA, então eu sou da velha guarda mesmo. E aí teve um momento, em 2010, que o CAL foi sacado de dentro do CREA, que era um anseio, poxa, desde sempre, né? Nós queríamos muito ter um conselho de arquitetura e urbanismo. Tomar as rédeas dessa história nas nossas mãos e tentar fazer diferente. Essa era a principal questão que nos unia. E aí, as entidades que formaram o CAL, elas se mantêm em contato com o CAL, ou seja, dentro da organicidade do CAL se pensou, olha, nós vamos ter o CEAL, então, é estatutário, ele existe em todas as UFs, em todos os estados que existe o CAL, existe esse colegiado que reúne o IAB, a ABAP, da qual eu sou presidente nacional, a ASBEA, que é dos escritórios, a ABAP é dos paisageiros, né, dos arquitetos da paisagem. O IAB dispensa apresentações, é a mais velha das nossas entidades, 100 anos esse ano, né? A ASBEA diz respeito aos escritórios, a ABEA diz respeito ao ensino, o SASP, na verdade, nacionalmente, é a FNA, a Federação Nacional de Arquitetos, é o sindicato, né? E a FENEA também dispensa apresentações, todos nós, de algum modo, passamos por ela, né? É o celeiro do nosso movimento político mesmo, que começa lá no movimento estudantil. E essa ideia de manter as entidades por perto era não perder a visibilidade do nosso cotidiano, das nossas dificuldades, porque a gente sabe que um conselho, na sua existência, como uma autarquia, ele pode virar um castelo, assim, bem distante de nós, do nosso cotidiano, das nossas dificuldades. Então, o CEAL surge um bocado para fazer esse contato. Então, vocês vejam que quando nós inauguramos, quando eu comecei a fazer parte do CEAL lá em Brasília, a gente teve uma ideia. A gente falou assim, olha, a gente tem que vir até aqui Brasília para que eu encontrasse com o presidente do IAB, para que eu encontrasse com o pessoal da FNA, e vocês vão ver que existem, quando vocês começarem a se reunir enquanto entidades, vocês vão ver que tem muitos pontos em comum. É possível fazer ações comuns. Por exemplo, de uma conversa entre o pessoal da ASBEA e o pessoal da FNA, nasceu todo um diálogo para a gente ver como é que a gente resolve a vida do arquiteto autônomo que trabalha nos escritórios. Qual é a figura legal que vai decidir como é que é essa história de contratação ou não. Então, esse esforço, ele nasce do contato entre as pessoas. A ideia da gente ir para os estados fazer o CEAL era uma espécie de jogo-treino, a gente convidava as pessoas da cidade que eram das entidades para assistir nossa reunião, ver o que acontecia. Então, isso que a Poli, né, falou, a gente se trata sempre pelos apelidos, não tem jeito, todo mundo aqui é muito amigo. A ideia é justamente de que a gente pudesse fomentar nos lugares esse mesmo tipo de diálogo que a gente já estava fazendo.
Então, é mesmo um aprendizado pelo exemplo. E essa união que eu acho fundamental, essa visibilidade da profissão, ela vai tomando uma sinergia a outra, porque nós nos conhecemos, isso é importante. Então, é um bocado por causa disso que eu também estou aqui representando as entidades. O CAL, quando escuta, na verdade, nos escuta, esse é o ponto. Por que ser de uma entidade? É porque a entidade é uma participação política, o qual é uma questão de conselho, então são instâncias diferentes, e nós nos organizamos politicamente a partir das nossas associações. Mas isso não significa que o CAL também não tenha uma dimensão política. Vocês vão ver que das conversas, essa dimensão política vai surgir, das nossas conversas aqui, inclusive hoje. Obrigada. Muito bom, muito obrigado, Poliana, Luciana, pela fala, agradeço bastante. Eu vou passar por uma apresentação agora, contar um pouquinho sobre a regional. Vou só compartilhar aqui com vocês. Tudo bem? Estão vendo? Sim. Sim? Só não está a tela cheia. Ah, não tá? Deixa eu só... Não, coloca lá na... Peraí. Sim, tela cheia. Beleza, obrigado. Bom, vamos passar aqui meu slide. Eu vou falar um pouquinho sobre a Regional de Presidente Prudente. Como a Poliana comentou, nós estamos gerindo, digamos assim, 93 municípios, né? Estão dentro desse panorama geral da regional. Hoje, isso foi pego essa semana, nós temos 1.302 arquitetos ativos, dentro de uma população de quase 1.400.000 pessoas, né? Com 5 instituições de ensino superior de arquitetura e urbanismo, que eu vou falar um pouquinho mais para frente para vocês. Dentro da nossa regional, nós temos aí, dessas 93 cidades, né? A gente tem Presidente Prudente com o maior número de arquitetos ativos, a gente tem 411 arquitetos ativos em Presidente Prudente, e aí a gente tem os 4, em seguida, municípios em número de arquitetos ativos, tem Tupã, que está sempre disputando com a Assis, né, a segunda posição aí, eles sempre estão em número de arquitetos ativos sempre muito parecidos. E depois Adamantina e Paraguaçu, dentro dessas 5 cidades mais populosas de arquitetos, né, digamos assim. E uma distribuição de gênero, que é bem interessante também, para a gente entender um pouco mais desse contexto regional aqui. A gente tem uma particularidade que eu particularmente acho muito interessante, que de 93 municípios, nós temos 77 com arquitetos atuantes, né? Então a gente tem um número de sobra aí de municípios ainda sem nenhum registro de profissional atuando, né, atuando, eu falo, pode estar atuando, mas com sede dentro desse município, né? É um território grande, como a gente viu ali, são poucas cidades muito populosas, a gente tem um contexto urbano particular, né? A gente tem aí uma região que da Sorocabana ter vindo para cá já no início do século XX, né? A gente tem uma região aí para o norte que foi ocupada, talvez uma das últimas ocupações do estado de São Paulo. Então tem ainda cidades muito pequenas, um contexto agrícola ainda muito importante, a pecuária, né? Então a gente tem um contexto bem diferente. Até ontem, vendo a apresentação do Cal Escuta em São José dos Campos, né? Um contexto muito diferente, né? Muito novo, né? Uma região muito nova dentro do estado. E aqui também dá para a gente ver que a maioria são mulheres, né? 59%, 60% são mulheres jovens, né? A gente, dentro dessa tabela,
de Barras, a gente vê que são mulheres jovens, que vão aí da faixa dos 20 aos 30 e poucos anos, principalmente até 30 anos de idade. Então a gente tem aí um desafio que vai bater de frente com todas as regionais, todas têm o mesmo perfil. Então é muito legal a gente perceber que para qual público de arquiteto que nós estamos falando aqui e conversando, né? E a nossa regional é a última colocada, digamos assim, em porcentagem de arquitetos ativos na regional. Nós temos 93 municípios, mas proporcionalmente com um número de arquitetos ativos baixo, né, comparado com as outras regionais. Se a gente pegar Mogi mesmo, que está na nossa frente, é uma regional pequena em área de extensão, né? Então, é também um outro desafio entender que por parecer que existam muitos arquitetos em Presidente Prudente, por exemplo, que é a maior cidade da regional, muitas cidades aqui da região têm baixo número de arquitetos, né? E das instituições de ensino, que eu acho fundamental a gente perceber que, apesar de a gente estar num contexto de Estado distante da capital, nós temos aí 5 importantes instituições de ensino, né, a Unesp, que já a mais antiga, dentro dessa regional. Então, em Presidente Prudente a gente tem a Unesp, a Toledão no Oeste. Em Tupã a gente tem mais uma instituição de ensino. E em Assis, a Unip, a única de Assis nesse momento como instituição de ensino de arquitetura e urbanismo, né? E representa justamente as 3 principais cidades em número de arquitetos, né? Aqui tem alguns os contatos, né? Então, só para contextualizar, a nossa regional, o edifício sede, ele está na Rua Tenente Nicolau Maffei, Presidente Prudente. Como a Poliana falou, é um prédio, uma casa, digamos assim, né? Um edifício próprio, não está dentro de um condomínio. Então, a gente tem um espaço bem interessante. São basicamente 3 salas, né? Com mesa de reunião. Então a gente tem um espaço muito legal que a gente gostaria muito, né, no momento pós-pandêmico aí, de receber os profissionais ali, de ter eventos, enfim, a gente tem um espaço bem interessante aqui na cidade, né. Hoje eu estou como coordenador do escritório, então meu nome é Alfredo Ramos. Eu não me apresentei propriamente, talvez faltou um pouquinho, mas eu sou arquiteto desde 2005, sou formado em Londrina, no Paraná, na UEL, e venho atuando aqui no interior de São Paulo desde então, basicamente, né? Eu fiquei um tempo na cidade de Marília, mas desde 2014 eu atuo aqui em Presidente Prudente, né? Então hoje eu sou professor universitário, e atualmente como coordenador do escritório aqui de Presidente Prudente. O Cláudio Giudilli é o nosso assistente administrativo, ele faz todas as tarefas administrativas e principalmente o atendimento dentro da regional, né? Então, o WhatsApp provavelmente ele que vai auxiliar os profissionais que forem entrar em contato, o e-mail, né? Junto comigo também. E a arquiteta Marina Vasconcelos, a nossa agente de fiscalização, que atua aqui na regional, tá? Esse é o meu WhatsApp pessoal, e o da regional, desculpa. E o meu contato fica aí, por último também, o e-mail pessoal como coordenador. Espero que a gente consiga ter uma ótima noite de conversa aí. Só para esclarecer, né, então reforçando para quem foi chegando agora, eu vou abrir o espaço para dúvidas, comentários, né, e para a fala de todos os participantes. Eu peço para que vocês se inscrevam pelo chat, vai ser organizado a fala pelo próprio chat, e a gente tente respeitar aí os 2 minutos de fala, né, que dê tempo para a gente ouvir o maior número de pessoas essa noite. Agradeço de novo a fala da Poliana, nossa vice-presidente, e da Luciana Schenck também como representante do CEAL. Muito legal,
e eu espero que a gente possa ter esse trabalho, como ela falou, de sinergia entre arquitetos, profissionais, CEAL e o CAL. Muito obrigado, gente. E aí, pessoal? Por favor, esse é o momento de escuta. Quebrando o gelo, como é essa cidade aí? Acho que um prudentino nato podia responder aí, quem sabe. Só um parênteses, Alfredo, eu sou uma prudentina nata. Ah, é? Que legal, não Sim, sabia. sim. A Luciana é prudentina. Nasci em Presidente Prudente. Tenho um aluno que fez mestrado sobre o Córrego do Viado. A Arlete foi da banca. Conheço muito, muito a história de Prudente, processo de evolução. Então, eu acho que é uma cidade para se conversar muito. Tem muita pauta. Pode começar a puxar os fios aí, pessoas. Você sabe que eu... Bom, aí, por favor, Hélio, seja bem-vindo. Bom, posso falar então? Tudo bem. Boa tarde a todos e todas aí. Agradeço aí essa oportunidade. Sejam bem-vindos aí a Poliana, a Luciano, a Alfredo, todo mundo aí, as minhas colegas aí, a Arlete e a Cris Barão, né? Mas também nossa ex-aluna Amanda, que é conselheira agora também, né? Então, bom, isso que eu consigo ver na tela, mas acho que eu vi a Cris Pasquini aí, uma série de profissionais aí também. Então, saúdo a todos aí, né? E eu sou suplente de conselheiro do CREA e também eu sou a atual coordenadora aqui do curso da Unesp, né? Então, ouvindo as falas aí, me agradou bastante, né? Acho que é uma potência muito interessante da gente juntar forças, né? Tanto o CAL, o CEAL, né? É CEAL, eu não sei essas siglas todas aí, né? Mas a Luciana é nossa parceira aqui, sempre está aqui com a gente, né? Eu vi o pessoal do FENEA, né? Então, acho que há um processo, acho que a gente está num contexto de muita desvalorização profissional, né? A gente está muito preocupado com isso, e eu acho que a própria universidade, né, está muito isolada também da comunidade. A gente quer pular esse muro, quer dizer, quebrar esse muro e fazer essa integração, né? E o CAL, de certa forma, é mais uma entidade de fiscalização, mas acho que ela também, né, contempla essa questão aí como falar, de valorizar o profissional, de trazer coisas, né, de integrar essa comunidade. E a gente vê que é difícil aqui em Prudente, né? Eu já estou aqui um certo tempo e vejo que está muito fragmentado, né? Acho que vai ter que ser, o Alfredo vai ter que ter um trabalho aí gigantesco de agregar esse pessoal, que não é de repente que vai juntar, né? Eu acho que vai ter que ser um trabalho aí de formiguinha, né? Então, e o Alfredo é muito competente, né? A gente já trabalhou junto aqui na Unesp, então ele tem toda essa potência aí de poder juntar. Existe como fala, diversos grupos, né? Que eu acho que tem que ser agregado, tem que ser abrigado. E a própria universidade aí no processo de curricularização, que está inclusive na pauta do CalBR, né? De a gente tentar se aproximar, né? Eu acho que há condições aí da gente trabalhar junto, né? Então, agradeço muito essa oportunidade e espero contar aí com vocês todos, tá? Obrigado. Obrigada, Hélio. Na verdade, eu acho importante o que você colocou, e eu acho que talvez isso seja um dos pontos importantes da regional de Presidente Prudente, porque tem instituições de ensino já antigas, né, consolidadas, com cursos fortes em andamento, e que deve, sim, ter um volume de egressos bastante alto, né? Então, eu acho que essa realidade de ter 1.300 arquitetos com registro, talvez a gente tenha um outro tanto sem registro, sem atuação, ou atuação de maneira precarizada, né? Dentro de espaços como vendedores e, na verdade,
contribuindo tecnicamente durante essas vendas, né? Na verdade, está dentro de uma marmoraria, dentro de uma loja de materiais de construção, de uma loja de móveis, né? De marcenaria, contribuindo tecnicamente para aquela produção e para aquela venda, só que sem esse reconhecimento profissional, né? Então, eu acho que tem um universo que a gente tem, sim, que refletir e trabalhar sobre esse público, né? Que eu acho, inclusive, acredito muito, a gente está toda estruturando uma pesquisa, tipo um censo dos arquitetos, mas que se concentra sobre os jovens arquitetos, né? E que estão atuando como arquitetos urbanistas, mas dentro de outros espaços onde esse reconhecimento não existe. Outra questão o que eu vejo, Hélio, que por mais que o CAL ele é um conselho que tem como uma das atuações principais sobre a fiscalização, e eu estando num conselho, numa comissão de ética, a gente verifica que muitas dos processos, das denúncias que chegam até lá, por exemplo, decorrente de atuação profissional, onde o arquiteto não sabia que ele tinha responsabilidade sobre aquilo, né? E aí ele fala, não, mas eu assinei aquele RT de execução, só que era para aprovar, e não era eu que ia executar. Só que assim, poxa, isso não é só um papel, ele é uma responsabilidade que você está assumindo. Então, quando chega um profissional ali, às vezes 25 anos, 26 anos, a gente fica numa situação tão constrangedora, porque a gente aí entende assim, o ACAL, ele tem que fazer algo para diminuir essas denúncias, diminuir esses problemas. Então, tem que atuar diretamente desde o processo de formação do estudante e o processo de valorização. Então, eu acho que a comissão de ensino tem uma responsabilidade grande de unir esforços com a SBEA, tentar uma ação mais contínua e presente e forte sobre essa formação, e em paralelo a gente fazer campanhas sobre quer economizar na sua obra, contrate um arquiteto, né? A gente tem que fazer umas campanhas que a sociedade comece a entender a importância da nossa profissão. Mas é um trabalho de formiguinha, a gente, né, ano a ano, fazer um trabalho intenso, mas a gente está no cenário profissional muito crítico, né, onde o conhecimento técnico profissional, ele não tem sido valorizado de muitas frentes, né, então a gente realmente um trabalho, a gente tem que continuar para tentar realmente fazer que o arquiteto urbanista suma do mapa, assim. Então eu acho que unir esforços, porque o desafio é importante. Queria colocar uma coisa sobre isso. Essa questão da visibilidade, no que diz respeito, por exemplo, à Associação Brasileira de Arquitetos Paisagistas, eu diria, boa parte da vida que nós teremos juntos vai se iniciar nos espaços livres. Acho que é difícil não concordar com isso. Ou seja, a gente precisa de ruas, a gente precisa de praças, a gente precisa de parques, ou seja, esse momento do contato social, ele vai se inaugurar, ou deve se inaugurar, primeiro de tudo, nos espaços abertos. E esse diálogo com a própria sociedade, de quem é que produz esses espaços, quem é que pensa esses espaços, o quanto esses espaços, e agora eu vou direto em Prudente, o quanto esses espaços dialogam com as questões de drenagem numa cidade, de uma drenagem contemporânea, porque não é só uma questão de meio-fio, boca de lobo, galeria e rio, certo? Então vocês vejam que, agora eu estou falando de uma questão de experiência própria, né? Eu tenho uma atuação aqui na universidade de pesquisa que diz respeito às questões de drenagem e de convivência, de encontro em São Carlos, né? Muitas vezes as pesquisas que a gente faz devem sair para fora da universidade. Tem que ser assunto do jornal, tem que ser assunto de entrevista, a gente tem que cavar esses lugares aonde as pessoas nos conhecerão. Assim, fazemos casas? Fazemos. Fazemos shopping center? Fazemos. Mas o que mais a arquiteto urbanista faz? Não é bacana a gente conseguir mostrar essa complexidade da nossa formação? E uma última coisa que eu diria também, dentro de uma pauta de disputa com os engenheiros agrônomos, biólogos
ecólogos, etc, etc. A gente tem que girar essa pauta na direção da complementariedade, na direção do trabalhar junto. O tipo de projeto que nós fazemos não é o tipo de projeto que eles fazem. E a soma de ambos traz qualidade de vida e de ambiente, certo? Porque paisagem, inclusive, está além do ambiente. Paisagem é a experiência de um lugar. É a aula de História da Arte que você teve, é a aula de Fundamentos Sociais, na minha época chamava essa parte da sociedade, né, que a gente estudava também, o estudo de urbanismo, essas coisas todas complexificam a nossa formação e a gente tem que mostrar que viemos. Então, cabe uma ação de baixo para cima, ou seja, dos próprios arquitetos que estão aí em Prudente para pensar esses momentos em que a gente se torna visíveis, e cabe uma ação que vem de fora para dentro, a partir do CAL, dessa questão do nosso estado como um todo e localmente, geral, global e local. É isso. Nossa, muito bom. Ô, Fredo, na verdade, eu vou cutucar alguns colegas aí que estão quietos. Eu queria ouvir um pouquinho a Cris Pasquini. Não sei se a Cris está aí, tá ligada no papo. Oi, Poliana, estou aqui. Eu sei que você... Então, eu sei que vocês têm um espaço aí que parece ser incrível. Assim, eu já pesquisei um pouco na internet e quando a gente for para Prudente, eu quero conhecê-lo. E queria entender um pouquinho como foi esse propósito de criar esse espaço, de entender como essa realidade é imprudente, porque eu acho que ele tem sido um sucesso. Tudo bem, gente? Boa noite. Boa noite, Poliana. Boa noite, Luciana, Alfredo, Chuchu, Amanda, Arlete, Hélio, todo mundo, a Ju, que está aqui. Primeiro, eu queria agradecer, né, o CAL Escuta. Acho que todo mundo sabe que eu tenho brigado bastante por esse lugar de fala do interior profundo, né, que ficamos sempre aqui à mercê daquela centralidade da cidade cosmopolita, onde se reconhece de imediato que a produção de qualidade está lá, que o ensino de qualidade está lá e que as discussões de participação políticas do arquiteto também estão lá. E aí, Poliana, vou pegar esse gancho seu, juntar com o que a Luciana falou e que o Hélio trouxe, começando talvez pelo que o Hélio coloca, que o maior desafio, e eu sou uma arquiteta de prancheta, sou uma arquiteta professora, sou uma arquiteta pesquisadora, e então eu transito nesse não lugar, né? Porque, de alguma maneira, essa ponte, e aí tem a ver com a curricularização, né, que precisa ser implementada nesse momento, essa ponte que é, na verdade, uma ausência de estar do arquiteto. Então, ou eu estou na universidade, ou eu estou atuando, ou eu estou, enfim, dentro de alguma instituição. Isso é uma realidade muito dura, assim, da nossa cidade e da nossa região, né? Há que se resgatar, de alguma maneira, essa transitoriedade que precisa haver na nossa profissão, né? Eu preciso entender que a instituição faz parte, que os conselhos fazem parte, e a partir de que maneira? Da transição. Eu preciso transitar, eu preciso que a universidade venha até nós, eu preciso que nós, profissionais de arquitetura, sejamos ouvidos nas universidades, no conselho, nas instituições e vice-versa. E aí o Hélio coloca que, de fato, esse é um grande desafio imprudente. E aí, né, respondendo ao que você coloca, Poliana, essa escola é um grupo, na verdade, desde 2012, que eu senti nessa necessidade de ser aquela pessoa do não lugar, né, porque eu não estou nem na universidade, nem no mercado de trabalho eu sou a professorinha, lá na escola eu sou a arquitetinha, então eu fico nesse não lugar. Eu falei, gente, vamos reunir aqui no escritório. E a gente começou a fazer algumas reuniões que a gente chamava de arquitetura de quinta. É de quinta o quê? De quinta-feira, de quinta categoria, do que vocês quiserem, entendeu? Porque justamente entendendo essa ideia de um tripé, né? De uma ação que precisa estar sustentada numa pesquisa e que precisa estar sustentada numa devolução para a sociedade, ou seja, numa extensão. E a gente começou, então, esses encontros, sair da esfera arquitetônica, entrar na esfera da cultura,
né, fazer cenografia, vamos fazer um Fusca aqui, que a gente pintou um Fusca, fizemos uma crítica lá, na época, a uma decisão da ciclovia, e começamos, então, a nos envolver com essa atuação política do nosso papel, né? De uma maneira muito simples. E isso, então, em 2017, com a ajuda do querido Ciro Pironde, que teve aqui, na universidade que eu dava aula, ele olhou para mim e falou assim, você está sozinha navegando num deserto, vem cá. Me abraçou e começou a trazer esse movimento e me colocou nessa rede incrível, assim, que é essa participação junto a essas atuações políticas. Então, esse desafio, né, que daí agora... E aí a gente foi, em 2018, ao final de 2018, eu convidei um grupo de pessoas para a gente formalizar essa ação, porque até então ela pertencia à empresa, que era o escritório que a gente atua, que é o meu escritório, que é o grupo de arquitetura, e aí a gente formalizou como um grupo coletivo, enfim, e somos, então, uma associação, uma entidade sem fins lucrativos, que tem o intuito de ser esse lugar de encontro, né? Então, o estudante, o professor da academia, o profissional de arquitetura, o aluno e aquele que quer saber o que é arquitetura pode vir aqui nas nossas aulas abertas, etc. E foi uma experiência muito bonita, assim, 2018, 2019, que parou por conta da pandemia. Mas eu vejo que me parece, assim, agora... Gente, eu já estourei, desculpa, falei demais. Só para fechar, que esse desafio, né, que a Luciana coloca, né, Luciana, da gente falar de drenagem e da gente entender a cidade, o transporte, essas necessidades do espaço público, do lugar de encontro, que de fato serão os nossos lugares de fala, ela passa antes por uma conscientização do papel político do profissional, né, que me parece que a maior dificuldade que a gente encontra nesse contexto de arquitetos que a gente transita, e eu sou prudentina também, né? Nasci aqui, estudei fora, voltei, vim parar aqui por acaso e pensei, fazemos alguma coisa. A gente transita no meio dos profissionais e dos lojistas, enfim, onde há um devaneio sobre o papel do profissional, e isso é massivo. Isso é muito preocupante no sentido de que talvez seja justamente esse o distanciamento do nosso papel como atuante nas esferas gerais assim da cidade. Então, você vai aos conselhos, quem que está nos conselhos? São os professores da Unesp, os arquitetos, né? Eu vejo a Arlete, eu vejo a Cristina, eu vejo o Hélio, aí eu vejo... Então, você não tem arquitetos atuantes na cidade que participam, por exemplo, de conselhos, porque não estão vinculados a nenhuma entidade. E não estando vinculados a nenhuma entidade, eles são ausentes dessa discussão do nosso papel político, né? Então, talvez esse seja um desafio, sabe? Esses fomentos do CAL, que eu acho que o CAL tem uma ferramenta incrível, que são os editais de fomento cultural e educativos, distantes dos núcleos, por exemplo, acadêmicos ou institucionais, né, enquanto entidades propriamente dito, mas essa ideia de, sei lá, um coletivo que conseguiria, por meio desses fomentos, juntar núcleos que a universidade não consegue, né? Então, foi sempre uma coisa que a gente levantou junto às gestões, todas que passaram aqui pelo CAL, que essa invisibilidade ela vem a partir, inclusive, né, dessa ausência de olhar do ponto de vista do incentivo, seja ele financeiro ou participativo, que, por exemplo, é a primeira vez que a gente tem isso aqui, né? Vem do conselho. E aí, gente, fazer as pessoas participarem disso, né? Estarem aqui ouvindo, né? Qual é a necessidade. Então, a gente encontra um desafio. Você vai falar de arquitetura com a pessoa, ele fala, eu sou um vendedor, eu preciso ganhar reserva técnica. Então, são discussões assim que estão muito profundas e que a gente precisaria alcançar esse lugar. E é só com a questão que o Hélio coloca, que a gente vai conseguir, sabe? Trazer essa discussão para um lugar, e aí coloco o que a Luciana falou, para esse lugar aberto. E quando eu chamo um lugar aberto, eu chamo um lugar que não é instituição, que não é universidade, que é um lugar onde todos poderiam se encontrar, né? E que lugar é esse? Não sei, né? Mas, enfim, falei demais, gente, desculpa. Imagina, uma delícia.
Eu só queria acrescentar um pontinho no que a Cris falou. Posso? Tá, depois, tá bom. Depois tem a Cristina também, que se inscreveu. É bem rápido, tá? Eu acho que Não, fica à vontade. esse olhar aí também para as questões sociais, né, me parece uma coisa meio que urgente, premente, né, porque destrói um pouco essa imagem do arquiteto de elite, né, que acho que a gente precisa muito como fala, de um arquiteto que realmente faça frente aí aos problemas aí das cidades, né, com tanta desigualdade. Então, a Cris Pasquini falou aí desses editais, né? De repente, não sei, se a gente junta a universidade com os profissionais e passa, né, por esse processo aí como falar, da função social do arquiteto, né? Então, pode ser um caminho muito interessante e que vai trazer benefícios para todo mundo, tá? É só nesse sentido. Bom, gente, boa noite aí para todo mundo. Alfredo, Poliana, que eu ainda não conhecia, a Luciana, já companheira nossa, a Elete, Cris, aí todo mundo, o Victor aí pelo FINE. Parabéns aí pela iniciativa, né? É muito bom a gente ver essa aproximação, né? A gente, né, no próximo encontro, trazer mais gente, fazer essa discussão. E acho que meio complementando o que a Cris falou, eu acho que a gente, na realidade, vou falar aqui meio em nome da Elete e do EGO, mas em nome, acho que, da universidade pública, né? Porque a gente tem um papel, né? A gente tem um papel, a gente tem uma possibilidade de fala que é importante em cidades como o Presidente Prudente, né? A Cristiana vai entender um pouquinho mais, porque aqui, quando a gente, às vezes, se coloca num posicionamento político, a gente recebe muitas críticas, né? A pessoa, é pessoal, né? As pessoas têm uma dificuldade de entender o que é uma atuação profissional, pessoal. Isso acaba tendo um impacto, às vezes, até na própria produção que a pessoa faz. E como universidade, a gente tem essa isenção, né? Mesmo nos conselhos municipais, né? A gente pode criticar, né? Não tem, eu posso criticar que eu sei que eu não vou sofrer nenhum tipo de impacto, né, no meu trabalho, né? Ninguém vai falar assim, olha, né, você não pode porque você representa ou esse escritório, você representa a prefeitura, você representa uma instituição, sei lá, privada, enfim, né? Eu acho que isso é muito importante, né? A gente tem essa liberdade de fazer crítica. Óbvio, né, que nem essa atuação no conselho, né, a gente é minoria, a ponto até da gente chegar numa situação, às vezes, e colegas nossos votarem contra a gente em posicionamentos de conselho, por falta dessa consciência, né, mesmo política e do que ele está representando, que não é o interesse dele, que é um interesse um pouco maior. Então, na verdade, assim, colocar meio que a Unesp, a universidade, para somar esses esforços, né? Eu acho a gente pensar ações conjuntas, a universidade também ficou muito tempo num pedestal, né? Essa questão de sair dos muros também da universidade. Agora a gente vai ser obrigado, né? Porque a gente vai ter que ter essa questão da curricularização e da extensão, então, que é mais do que na hora da gente fazer esse papel, mas eu acho que é isso, né? Eu acho que eu vejo como muito positivo a gente pensar em ações conjuntas, e daí a gente, né, na hora que acabar essa pandemia, a gente tem um espaço da universidade para convidar as pessoas para ser esse local meio neutro até, né? Um local neutro de que a gente está unindo, né, o conselho, os profissionais, a gente tem essa possibilidade, eu acho. Então, eu vejo isso como muito positivo e a gente pensar, de fato, em ações, e trazer as pessoas, né? Mesmo os arquitetos, quando a gente tem os eventos, ou mesmo do CAL, eu frequentei os eventos que teve do CAL na outra gestão, e era um pouco triste, né? Você vê que tinha um dispêndio ali de trazer pessoas interessantes, pessoas competentes para fazer, e se a gente não leva os nossos alunos, o evento ficava totalmente esvaziado, né? Assim,
Eu lembro que teve uma atuação muito forte de não vou lembrar agora da arquiteta, da área de patrimônio, que foi no Matarazzo, né, aqui no Centro Cultural, e tinha, assim, e ela falava, inclusive, da gente de montar uma perspectiva de uma rede para discutir o que é patrimônio nessas cidades que a gente atua, né, e utilizar o CAU até fazer um banco de dados, de fazer um trabalho nessa área patrimonial, que foi muito interessante, né, e era ali um caminho de uma possibilidade. Veio também o pessoal, né, para falar sobre a TIS, mas assim, esvaziado, não sei se era questão do horário, de ser horário comercial, assim, a gente tem um desafio muito grande que é chegar nesses profissionais, né, de trazer eles para a conversa. Acho que se a gente conseguir, esse acho que é o maior desafio que a gente tem aqui em Presidente Prudente. Porque, assim, quando o Alfredo fala que, né, tem 400 arquitetos, eu falo, onde que estão esses 400 arquitetos? Eu não sei onde eles estão, sinceramente, né? Porque a gente faz qualquer coisa que não aparece 20 arquitetos, em evento de arquitetura, né? Até de arquiteto para arquiteto, né? Fora aqueles temas que a gente viu que tem que passar ainda essa barreira de fazer. Então, são muitos desafios, mas acho que é isso, a gente precisa pensar como tirar esses arquitetos da toca, sabe? Assim, como trazer eles para o debate, e que é esse debate coletivo de defesa, né, de fortalecimento da nossa atuação profissional. Era isso. Obrigada. Eu posso só fazer depois eu jogo para você rapidinho, só em cima do que a Cris falou aí. Eu vou fazer, na verdade, uma provocação, já que a Poli mandou provocar, então eu vou seguir aqui. A minha provocação, na verdade, é por esse período, eu estou há não muito tempo como coordenador e passo por atendimento a profissional aqui da região, né? O que eu venho percebendo, e que isso me parece cada vez mais forte, é que os profissionais que a gente, até entre nós coordenadores, a gente chama de chão de fábrica, né? Que são os arquitetos que estão ali ligando para saber de RRT, para saber de anuidade, enfim, que estão ali no dia a dia profissional e que precisam do conselho para resolver essas coisas simples do dia a dia, né? Que existe um distanciamento, e aí sim com o que a Pasquini coloca, né, e o que a Barão também fala, de tirar eles da toca, na realidade, eles estão, às vezes, preocupados muito nesse dia a dia de mercado, de atender o profissional, de atender o seu cliente, né, de resolver as suas questões administrativas de escritório, de sobreviver mesmo, assim, do dia a dia profissional, né? Então, como trazer esses profissionais, ou então, aí que é a minha provocação, da gente se aproximar deles, né, de alguma forma. Que eu acho que existem aí algumas nuances, né, entre a atuação nossa, que é uma atuação que eu considero importantíssima, né, como o Hélio coloca, de trazer até em prol da social, né, de resolver desigualdades, etc., ou então questões até relacionadas ao nosso município, né, como a questão que a Luciana colocou, mas esses profissionais, eles estão precisando também de uma certa atenção nesse dia a dia deles, né? Então é só uma provocação aí. Eu ia falar, mas deixa o pessoal falar. Quem que abriu? Eu levantei a mão, quero aceitar a provocação, mas se tiver outra pessoa, eu cedo a vez, depois eu volto. Tá, tem a Amanda e a Juliana. Combinado. Então... Ok. Oi, gente, boa noite, tudo bom? Acho que se torna até acolhedor estar com essas câmeras ligadas, né? Dado que são professores, profissionais, inspirações, enfim, com quem partilhei grande parte do tempo de Prudente, do que me reconheço como arquiteta e tudo mais. Então, eu acho que essas falas, elas se tornam reconhecíveis
a partir do ponto de vista, obviamente, de onde vocês estão, de onde falam, né, e com a experiência que vocês carregam, seja de academia, no sentido universidade, mas também, né, quando a gente tenta separar essas caixinhas que ainda existem em relação à atuação profissional, mas também a própria segmentação de mercado que acaba emplacando aí, mas eu acho que esse transpor barreiras, ele é fundamental, mas eu acho que acaba, querendo ou não, são sempre esses mesmos rostos aqui, né, que estão dando a cara, que estão presentes nos eventos, que estão tentando articular de alguma forma. Eu acho que não só pelo galpão, mas, enfim, da escola aberta, né, como um todo, é sempre essas pessoas que estão ali articuladas essa rede de trazer esse diálogo, de trazer essas provocações. Mas eu acho que o que eu enxergo, né, é onde alcançar esse outro arquiteto que está ali no começo da profissão, que fica ou não na cidade, ou que está de fato na regional, e que é trazer, tipo, onde ele pode atuar, ou para que aquele que foi, né, que está trabalhando em alguma loja, ou enfim, como ele se posiciona a partir do lugar onde ele está. E eu acho que é fácil a gente ver esse discurso, esse diálogo e esse próprio debate do que a gente está fazendo aqui a partir do ponto de vista centralizador da instituição universidade pública e, consequentemente, as demais universidades. Mas como a gente chega na ponta, né? Entendendo essa ramificação que é necessária nos profissionais autônomos, que seja no início de carreira ou seja que está ali trabalhando no escritório sozinho, enfim. Eu acho que esse é o ponto, assim, chave do Cal Escuta, é de não só entender o papel maior da universidade, do qual é transpor, mas é também dar a mão ali para quem tá começando de alguma forma ou está ali labutando no dia a dia como profissional. Então, acho que eu queria até instigar assim, um pouco o debate para esse outro lado, nesse sentido de abrir para esses demais profissionais que estão aqui, alguns aí, enfim, alguns nomes que reconheço, de trazer isso de alguma forma para trazerem suas problemáticas, para a gente, de fato, sentar e ouvir, sentar e escutar, que é a proposta como um todo. Tenho acompanhado os demais causos escutas, né? Pego, assim, por hora, de alguns, entre as outras regionais, e eu acho que o que vocês tiverem como vontade, ensejo, etc., a gente está disponível, né, para trazer, debater e colocar em pauta da simples ou não tão simples, né, cadeira em algum conselho, mas também das problemáticas de RT, enfim, designer dentro do CREA e afins, que eu acho que foram pautas que foram circulando nesses últimos dias nos demais debates. Então, instigo aí também esses outros pontos de pauta, se for anseio de vocês. Olá, me escutam? Sim. Boa noite, pessoal. Obrigada. Saúdo aí os amigos que estão hoje aqui, Amanda, Cris, professores, Nelly, Cristina, Alfredo, Vitor Massal, meu companheiro da FENEA. Na verdade, eu abro fala aqui como uma recém-formada e queria também trazer uma provocação também, né, com essa perspectiva ainda de um estudante. É algo que eu não coloco só agora, mas já coloquei em outros momentos que eu tive a oportunidade de falar com o pessoal do CAL, com as chapas que estavam em construção aí no ano passado. Existe, né, a gente sempre toca nesse ponto lá na FENEA, que é essa linha tênue que existe primeiro entre o estudante e o profissional, né? Basicamente, de um dia para o outro, né? Eu sou um profissional de arquitetura, porque o papel diz isso, né? Mas quais são, então, as minhas atribuições, obrigações e afins? É muito difícil, né? Quando não existe um preparo, por exemplo, o estudante, durante a graduação, ele sabe o que é o CAL, ele tem uma dimensão disso, né? É apresentado a ele de uma forma muito superficial, mas
isso não é colocado de maneira efetiva, né, no dia a dia do estudante. Então, eu acho que essa ausência, de certa forma, do CAL nas universidades também é um ponto, porque se a gente quer alcançar os profissionais, a gente precisa alcançar os estudantes. Isso, para mim, é bastante claro, assim, eu acho que é um processo de educação mesmo que ocorre, porque é como vocês disseram, é esse distanciamento, né, quando a gente chega no dia a dia, para entrar no mercado de trabalho, se depara com diversos desafios, né, que existem nele, que seria muito legal, como a Amanda colocou, que o pessoal abrisse aqui, né, os desafios que vem enfrentando. Ele simplesmente, ele não foi condicionado àquilo, né, a importância daquilo enfim, para o social, para essas outras práticas, né, que incumbem a nossa profissão. Então, como ele não foi condicionado para ele, aquilo não é o essencial, né, o CAL vai continuar sendo um órgão que o representa das questões administrativas, das questões burocráticas, né, e colocando, então, também outra coisa né, que a Cris coloca, que a gente fala tanto sobre a questão, né, desse núcleo, das regionais, de descentralizar, existe esse desafio, né, primeiro, de alcançar esses profissionais aqui, esse trabalho de formiguinha que a gente tem que fazer nesses pequenos núcleos, e que também é uma questão de educação, né, porque em qualquer espaço, né, a Amanda fala aí do espaço que a gente... De qual é o lugar que a gente fala, né? Todos aqui falam de um lugar onde essa fala ela alcança quem de fato deve alcançar, que está inserido nesse meio. Mas e além desse meio, né? O que a gente está fazendo então para ir além, para que as vozes das pessoas que estão fora desses muros, né, os muros invisíveis, tomem proporção dentro desse espaço que a gente está hoje, que são questões de comunicação, que são questões de descentralização, né, e, enfim, eu acho que é muito um trabalho de educação, um trabalho de formiguinha que a gente tem que fazer de dentro para fora, né, eu sempre pego no pé do pessoal da FEMEA, da Regional São Paulo, porque todos os eventos que vão acontecer, a gente pensa, vamos chamar o profissional da capital, vamos chamar lá o pessoal da escola da cidade, da FAO. E no interior, sabe? Ninguém... E a outra ponta do estado, o que está acontecendo lá? A gente não vai chamar essa galera, né? Óbvio que a produção deles também é muito bacana, só que ela não tem repercussão, né? Dentro desse contexto grande, assim, de grande escala. Então, a gente precisa ir trabalhar internamente para trabalhar essa representatividade. Acho que era isso que eu queria colocar. Desculpa se eu me estendi. Obrigada. Luciana. Eu fico pensando nessa frase que a Cris falou, onde é que esses caras estão intocados, né? Ou seja, é um número grande de arquitetos, mas se faz o evento, eu vejo sempre as mesmas pessoas. Aí, mesmo que a gente faça uma campanha, venha, por favor, vamos fazer uma reunião, vamos pensar o futuro. Pessoalmente, eu acho que isso não funciona muito. Eu acho que talvez uma alternativa fosse inverter a mão de direção e provocar eventos bastante instigantes e interessantes, por exemplo, para os estudantes, para os gestores, para o cidadão comum, em que coisas sobre a cidade, e eu digo sobre a cidade porque eu acho que isso afeta as pessoas, elas fossem apresentadas com potenciais soluções, compreendem? E nesses eventos, os próprios arquitetos estão falando tanto sobre esta coisa, que disseram que resolveram. Vamos ver o que está acontecendo ali. Ou seja, eles aparecem, na verdade, inclusive para se reconhecer. Olha, eu tive isso no meu curso, mas nunca mais eu pensei em fazer isso. Nunca mais eu pensei em atuar nessa direção. Então, às vezes, a gente precisa de um evento que, de fato, interesse a todos, para que o próprio profissional se reconheça como alguém que trabalharia com aquilo. E outra coisa que eu gostaria também de dizer
é que no mais das vezes nós nos esquecemos que as entidades em arquitetura e urbanismo, elas servem como uma forma de organização, porque de algum modo elas fazem com que pessoas que têm interesses comuns se unam a partir de pautas. Por exemplo, dentro da BAP, as pessoas falam sobre paisagem, na sua complexidade, inclusive. A gente conversa com geógrafo, conversa com biólogo, conversa com engenheiro, mas a pauta é paisagem. O pessoal do IAB está com um leque enorme de questões e coisas, eles estão dando pulos, está muito interessante ver. O pessoal do sindicato fala do mundo do trabalho, e também fala do mundo do trabalho o pessoal da FNA, desculpe, da ASBEA. E o pessoal da ABEA fala da questão da formação. Vocês vejam que as entidades, elas têm óculos diferentes, não é? Elas vestem olhares diferentes. Então, o contato local com as entidades pode fomentar esse tipo de evento, exposição, coisas que tragam soluções, vocês gostam, a gente está num tempo que todo mundo fala a palavra provocação, né? Que tragam essas provocações para a sociedade. E eu penso que a gente não deve atingir apenas ao arquiteto, a gente deve mirar o cidadão. E o próprio arquiteto se reconhecerá como uma pessoa que atuaria naquele lugar. Era isso que eu queria dizer. Quem é o próximo? Raizaro. Boa noite a todos. Eu peço desculpa, eu tô em viagem, mas deu para pegar algumas coisas que foram ditas aí, parabenizar pela iniciativa do evento, e alguma coisa que eu peguei, assim, que eu achei bem interessante, algumas falas, né? Primeiro a Poliana falando, né, 50% está na capital dos profissionais, os outros 50% está no interior, então tem um peso equilibrado, né? E quanto mais no interior, mais diferente é a realidade, como eu comentei na última live que a gente teve conversando, né? Na última reunião, aliás. Então, tem características muito diferentes no interior. Quando se fala de representatividade nas entidades, por exemplo, a grande maioria não participa em nenhuma entidade. Então, essa é a dificuldade de ter o contato com os profissionais. Então, a nossa representação junto ao CREA é muito pequena, certo? Apesar de ser 5 entidades muito bem distribuídas, mas pouco em termos de quantidade de profissionais. Isso precisaria ser aumentado ou talvez criar uma nova entidade que abrangesse, não sei, associações, que é o que tem o maior número de profissionais envolvidos, não sei. Tem que achar uma solução para isso. Acho que precisa aumentar essa quantidade, como a Pasquim comentou aí, que está tentando de várias maneiras, né, fazer essas reuniões, é uma iniciativa interessante para ver se une esse pessoal. Gostei da fala da Poliana na questão do realmente precisa ter um trabalho de marketing junto à sociedade, porque o povo não sabe qual a função do arquiteto, a importância do arquiteto na obra, pelo menos aqui no interior a gente percebe que a sociedade civil vê o arquiteto como mais uma despesa na obra, é um custo a mais na obra, e não vê que aquilo vai valorizar o patrimônio que ele está construindo. Eu costumo comentar com as pessoas que eu tenho contato, né, quando entra nesse assunto, eu falo, quando uma pessoa vai construir uma obra que não tem profissional nenhum, se ele investir R$100 mil, a obra vai valer 90. Se ele contratar um engenheiro, não menosprezando os engenheiros, mas o projeto for de um engenheiro, a obra vai valer 100, 110. Se ele pegar um arquiteto, vai valer 130, 150, porque vai ser uma obra mais projetada. Mas para que faça isso e possa levar junto à sociedade, aí entra a segunda parte que a Poliana falou, que é a parte das universidades. O preparo da formação. Os arquitetos têm que sair mais bem preparados, para a gente não passar vergonha lá fora, entendeu? Talvez ter mais estágio, a gente vê muito profissional saindo e não tem estágio, não tem aquele preparo, a parte burocrática, a parte legislativa que foi comentado aí, não lembro quem comentou,
Isso está fazendo muita falta. A gente vê um despreparo total dessa área, e eles vão aprendendo na raça, e isso leva anos, e isso pode acabar atrapalhando a imagem do arquiteto, sabe? Então, é esse conjunto de coisas que eu acho que tem que ser feito. O CAL tem que se aproximar mais das universidades, entendeu? E cada região é diferente da outra. Não adianta querer trazer professores de outro lugar para conversar aqui. Não, tem que chamar o pessoal daqui, ver aqui qual é a realidade nossa aqui, qual é a realidade do litoral, qual é a realidade da capital, entendeu? Então, eu acho que isso que está faltando. E fazer um marketing forte. Qual a importância do CAL, da arquitetura junto à sociedade? O porquê que tem que contratar um arquiteto? Isso é fundamental, e isso eu vejo assim, fala-se, mas na prática não se põe, a gente vê o CAL investindo tanto dinheiro em coisas que não viram nada, e coisas importantes que é fundamental, eu não vejo esse investimento, entendeu? Essa aproximação das universidades, mas é o MEC que cuida, tá, o MEC cuida de uma parte, o CAL é que dá a habilitação para o profissional depois que sai, entendeu? Então, eu acho que tem que ter essa aproximação, porque se a gente não consegue trazer aqueles que já se formaram há um tempo e foi na raça conquistando alguma coisa, vamos tentar conquistar os alunos, para que no futuro eles tenham uma participação maior, eles estejam mais bem preparados, sabe? Então, eu vejo dessa maneira, sabe? A realidade do interior é bem diferente da capital, e tem que aproximar, o CAL tem que estar mais próximo da realidade nossa aqui, sabe? E é isso que eu gostaria de falar, e que foi o que eu senti, assim, de maneira geral, no contexto do que todos falaram, aí deu para pegar um pouquinho de cada um. Peço desculpa, não vai dar para mim ficar talvez até o fim, não sei até qual horário que vai a reunião aí, mas, de qualquer maneira, eu parabenizo e achei que dá para aproveitar um pouquinho de cada um aí para tentar ter um ganho legal aí. E estamos aí à disposição, né, como conselheiro suplente, né, do CAL, o que precisar aqui na nossa região, tá eu, o Hélio, né, que está participando, a Arlete, né, também. Então, a Arlete como titular, né, eu acho que a gente pode colaborar muito aqui na região e estamos aí à disposição. Obrigado. Muito obrigada, Raizar. Fale. Deixa eu fazer só um comentário, depois da fala do Hélio e do Raizar. Esses dois estão velhos já, porque os dois falaram CREA, a gente fala CAL. Mas eu acho que isso é legal também já falando do CREA, que eu acho que assim, teve algumas pessoas em outras rodas né, outros CAL escuta, que falaram assim, olha, eu ouço que tem que trabalhar pela valorização da arquitetura e urbanismo desde quando eu me formei há 30 anos atrás, né? E eu acho que o CAL se formou, ele surgiu em função dessa urgência e necessidade, né? Então o CAL ele se estrutura, ele, né, sai do CREA e se estrutura em função dessa urgência de que a sociedade entenda realmente a importância do arquiteto urbanista e a importância da arquitetura e do urbanismo, né? E então não é recente essa desvalorização profissional, essa precarização, é antigo, mas agora a gente tem uma oportunidade de tentar se dedicar exclusivamente assim para a profissão. E aí, nesse sentido, eu trago assim, o CAL São Paulo, especialmente, ele destoa demais, assim, até não sei se eu estou com esse arquivo aberto, mas tem, será que está aqui? Está aqui, gente. Só para vocês terem uma ideia, né? Tem 1.300 arquitetos aí na regional de... 1.300 com registro aí na regional de Prudente, pelo que eu me lembro. É isso, Alfredo? 1.302. 1.302. Se a gente olhar, por exemplo, Maranhão tem 1.900, Piauí, Rondônia tem 1.300 no estado inteiro, né? Tocantins tem 780, Roraima 225, mas tem outros, por exemplo, que a gente pode até falar um pouquinho, Mato Grosso do Sul tem 3.000 arquitetos, 3.600, sabe? A gente vê, por exemplo, Pernambuco tem 4.900, São Paulo tem 60, isso eu peguei ainda do colégio eleitoral, daqueles que votaram
na última eleição, né, do colégio. São Paulo é 63.800. Né? Então, é um distanciamento enorme. Um atropelamento, né? Um atropelamento. Ó, Distrito Federal, 6.000 arquitetos. Paraná, 13.000. Então, assim, realmente São Paulo, ele, além de ser um desafio, ele é uma potência, né? Então, é um estado que acaba tendo, por exemplo, superávit. Então, acho que é uma coisa que às vezes as pessoas não entendem muito, falar, por que tem superávit no estado no caso São Paulo e não tem nos demais, né? E por que a gente não poderia reduzir o valor da anuidade, por exemplo? Porque a gente, por lei, a gente tem uma anuidade que vale para o Brasil inteiro, um RRT que é para o Brasil inteiro, e que, portanto, o CAL São Paulo, automaticamente, ele já destina 20% do seu orçamento para o BR, né? E ainda assim, nós temos, sim, superávit, né? E aí, então, o que a gente fala? Já que a gente tem um desafio enorme, porque o estado de São Paulo não é fácil, né? Realmente é um país, a gente tem que pensar em ações de fomento que auxiliem, contribuam para a valorização da profissão, porque eu acho que o São Paulo dá muito tom, ele pode dar muito esse tom de valorização, né, que vai, então, dissipando isso para o restante do Brasil. Então, a gente tem uma responsabilidade importante perante o Brasil, né? Acho que a Nádia falou isso uma certa vez, São Paulo tem que trabalhar para o Brasil, porque se ele faz um bom trabalho, isso vai repercutindo, né, a gente realmente é um volume de profissionais grandes e desafios urbanos e tanto que envolvem, né, as cidades, é enorme. E nesse sentido, o que a gente tem programado, pessoal? Um lançamento de editais de fomento programática, né? Porque, assim, sempre se lançou os editais de uma maneira muito... Vai lançar um edital, assim, sem uma programação, as pessoas tinham que estar espertas, ligadas, né? Com um tempo de divulgação maior através dessa rede que a gente fala, que a gente liga e fala, ó, Cris Pasquini, no coletivo que vocês têm, ó, a gente vai lançar um edital, vocês querem informação a respeito? A associação tal, o IAB, o ABAP, para a gente informar, ter uma rede onde as informações cheguem mais rápido. E aí a gente conseguir fazer com que esse fomento chegue mais distribuído no território, não tão concentrado na capital. Onde realmente tem tantos profissionais que têm realmente organizações que estão já bem estruturadas para participar de editais, já sabe como funciona, já está acompanhando. Então, é um contexto diferente. Então, esses editais de fomento, é até interessante que a gente está... Porque cada comissão, a comissão de patrimônio, de ATIS, tal, todas elas prevêem editais, né? Então, a gente programou um calendário permanente com 4 eixos. ATIS, inovação, cultura e conhecimento, né? Então, esse cultura, na verdade, ele é amplo, né? Então, tanto na área de patrimônio, como na área de diversa, que envolve a cultura. Então, cultura e conhecimento. E aí, então, a gente lançar esse semestre, próximo semestre, a gente já tem o de ATIS, que vai ser lançado, ainda não tenho a data, mas quero que isso seja mais previamente avisado, né, para a gente poder levar essa informação. E mais outro, né, que eu acho que muito provavelmente é cultura, tá? Que está sendo pensado em função muito das propostas da Comissão de Patrimônio, que reflete, enfim, né, essa temática. Provavelmente são esses 2 para esse semestre seguinte, mas aí para o próximo ano já tem um calendário, porque aí as organizações conseguem olhar e se programar. Então, a gente vai trabalhar com inovação no próximo, vamos trabalhar algo que tenha relacionado ao conhecimento. Então, acho que o CAL ele precisa realmente viabilizar de uma maneira mais sistemática, organizada, esses editais de fomento que contribuem, né? Então, outra coisa que é importante dizer é que, por exemplo, em função dos editais de ATIS que estão em andamento, a gente teve algumas reuniões com o pessoal que está implementando as ações, e eles falam assim, olha, Poliana, é importante envolver prefeitura, né, é importante envolver universidade, porque assim, ela falou, a gente faz um projeto bacana de ATIS, mas por que não tentar viabilizar a execução dessas obras, desses projetos? Então, isso precisa estar mais articulado com a prefeitura. Então, até durante a construção do projeto que vai ser lançado, que vai ser submetido ao edital,
já está articulado com prefeitura, com empresa que vai poder financiar a execução, enfim. Então, eles falam, o CAL ele precisa já ir construindo algumas redes para que isso, para que a gente tenha mais força na hora de se articular com prefeituras e empresas, por exemplo. Então, eu acho que esse é algo que a gente tem também se debruçado muito para ampliar, para melhorar a qualidade desses editais e a efetividade deles. E outra coisa que eu acho importante, que isso tem a ver com a universidade e com a prática, é um pouco da residência profissional. Muitas das universidades propõem, discutem para que a residência seja algo que aconteça, né, de fato, e isso anda um pouco emperrado. E eu acho que o CAL poderia ser um caminho para fomento de residência. Então, junto com a universidade, para atuar dentro de prefeitura. Então, acho que são alianças e formas de fomento que o CAL pode contribuir. Então, acho que é uma linha. Isso é a Caterine que colocou, né, a questão da residência como algo importante que a gente possa contribuir, inclusive, ela fala especialmente para atuar em prefeituras, né, e contribuir nesses espaços. Então, eu acho que o que vocês têm colocado, eu acho que, de certa forma, a gente tem tentado se estruturar em função de contribuir. E outro item que eu coloco, assim, uma coisa um pouco mais polêmica, mas a gente fez uma reunião com aqueles grupos de vantagens, grupos de pontuação, sabe, que eles se chamam de, na verdade, eles falam que é um grupo de fidelidade, né? Então, eu falei, vamos entender, eu sou da comissão de ética, onde tem um código de ética que fala que reserva técnica é algo antiético, uma infração, né? Então, tem toda uma denúncias e processos que envolvem a reserva técnica. Mas a gente foi tentar entender como funcionam esses grupos de pontuação que estão avançando especialmente no interior, onde o pessoal questiona, né? Muitas vezes alguém já me falou assim, olha, o que eu cobrava de um trabalho em 2008, eu não consigo cobrar agora o mesmo valor, né? E aí ela fala, aí entra esse mundo da reserva técnica, que ela falou, eu não concordo, mas eu acho que tem a ver com a nossa precarização da profissão, do valor do nosso trabalho. E aí, então, a gente foi conversar e eles falam, olha, a gente organiza eventos onde vão. Ele falou, você pode levar uma palestra do CAL, vai ter 300, 500, 400 profissionais ali. Ele falou assim, lota, né? Então, existe uma relação, eu acho que de um pouco de marketing, assim, o profissional parece que, assim, ao estar presente nesse evento, ele sai nas revistas da cidade, ele ganha uma visibilidade, né? E ele foi explicando um pouco como funciona a pontuação. Não é uma reserva técnica direta, mas a ele se fidelizar àquela empresa, ou aquelas empresas, e levar o cliente ali, ele pontua, né? E ele não recebe uma reserva técnica direta, por exemplo, na caso da empresa que a gente visitou, era assim, não tinha reserva técnica, mas ele pontuava, e um percentual daquela venda, a empresa destinava a esse grupo. E era 1% da venda. E aí ele pontuando, então esse pessoal ia ganhando em função desse valor que foi dado para o grupo, ia ganhando viagens e prêmios e tal. Mas ele falou que essa prática de fidelidade, ela fazia com que a empresa vendesse muito mais. Então era uma outra lógica, e aí então eles atrelam a questão do marketing dos arquitetos individualmente, dos profissionais, grandes eventos para mostrar o trabalho desses profissionais e essa pontuação. Então é um universo que, por outro lado, tem gente que me fala assim, a pessoa não gosta de ir, mas ela vai porque aquilo dá visibilidade para o trabalho dela. Então, eu acho que acontecem umas coisas, um mundo que eu acho que a gente precisa entender, sabe? Porque se a gente faz um evento de conteúdo, né, e não vai ninguém, e um pessoal vai nesse, então a gente precisa refletir sobre essa questão, né? E inclusive, discutir a reserva técnica, que é um tema polêmico e que precisa ser encarado, porque ele tem ganhado muito espaço, né? Pronto, falei um monte. Desculpa. Vitor. Boa noite a todas e todos, é um prazer estar aqui. Eu geralmente não gosto de falar muito
no meio dessas reuniões, porque não é muito meu espaço. Eu sou estudante, mas como muito foi dito sobre ensino, eu estou com uma representante da FENEA, eu não tenho muita opção senão falar. Vou fazer coro com a maioria das pessoas aqui falaram, com Luciana, com Poliana. Eu também não vou poder falar em caso específico, pois eu não conheço, infelizmente não conheço a região. Talvez minha companheira e amiga de FENEA, Juliana Barreto, possa dizer melhor. Mas, sim, existe essa distanciação muito grande dos alunos para o mundo estudantil e o mundo real. É uma distanciação que cada vez, aparentemente, tem aumentado, porque, de novo, em termos gerais, é mais ensinado atualmente, pelo menos o que os alunos dizem, é mais ensinado atualmente como projetar em papel e não necessariamente como fazer, né, a arquitetura em si. E para eles é muito complexo, às vezes, compreender o que faz um arquiteto. Certa vez, e eu não sei se alguém esteve lá quando isso aconteceu, mas Rodrigo Lefebvre foi falar na USP e ele falava algo sobre que não importa muito qual a diferença entre o arquiteto que faz uma casa e um arquiteto que faz meias, porque os dois são arquitetos. Então, isso também implica bastante nessa visão de o que é o arquiteto que faz o arquiteto, que também vocês do CAU estão tão preocupados com essas pessoas que, entre aspas, se esconderam onde se intocaram. Estão em lojas, mas eles não se veem como arquitetos, porém são arquitetos e arquitetas, sem dúvida nenhuma. Porque, e como um amigo que não está mais conosco, não de morte, mas ele se mudou, ele falou que uma vez que você se forma em arquitetura ou engenharia, você não tem só a especialidade de trabalhar com aquilo, mas uma formação mental em cima daquilo. Então, você vende como um arquiteto. Essa distanciação que é causada por conta de arquitetos agora só começam a ser ensinados a como trabalhar em prancheta, acaba com essa mentalidade um pouco errada, por assim dizer, muito errada, e distancia as pessoas não só como CAU, ou como propriamente a FENEA, ou qualquer tipo de organização mais específica, porque a pessoa não se vê mais como arquiteta. Dito isso, as alternativas que seriam, pelo menos minha vista como representante da FENEA, seriam vocês, professores e professoras, mestres, começar a aproximar esses alunos, não só do mundo lá fora, por assim dizer, né, por fora das muralhas das universidades, mas próximo do mundo do trabalho, porque, vezes mais, eu vejo os alunos não se preocupando muito com o quesito social, por assim dizer, que imagino que o senhor Hélio comentou bem no começo, e não se vê mais essa aproximação do arquiteto, mas o arquiteto ele faz casa, ele também faz cidade, ele faz muitas coisas, e isso envolve um conhecimento muito profundo de ser humano e de sociedade, que infelizmente tem se perdido um pouco graças a esse tipo de ensino que tem sido. Então, o que, como FENEA, eu posso pedir aos mestres e mestras aqui presentes é cada vez mais forcem seus alunos a sair dessas bolhazinhas de visão e contem com a FENEA para esse tipo de coisa. Não se sintam sozinhos, nós temos contato com todos os centros acadêmicos, diretórios acadêmicos, escritórios modelo, e pessoalmente vamos lá, se assim for necessário, para ajudar vocês a fazerem esse tipo de coisa. Porque para nós, quanto melhores forem os nossos alunos, melhores serão os arquitetos que participarão do CAU no futuro. Todo mundo aqui dentro, né, eventualmente fará parte do CAU, e contem conosco para esse tipo de coisa, liguem para a FENEA, não sei, existem formas de entrar em contato, e estamos 100% disponíveis para poder ajudar. Muito obrigado a todos e todas. Bom, legal. Eu queria retomar aqui algumas questões que a Amanda e a Juliana trouxeram aí, e que para nós é muito importante, eu acho que a gente tem que pensar com carinho também, que é a questão do egresso. Né? A gente está com sérios problemas que agravaram com essa pandemia. Os alunos não estão querendo se formar, muitos estão adiando a formatura, né? Então, como falar, essa passagem aí está bastante truncada, né? Então, eu acho que a Poliana trouxe também essa questão da residência, que acho que a gente podia conversar um pouco mais e aprofundar essas questões, porque eu e a Arlete também estamos em contato quer dizer, integrados com a Unesco de Bauru, né, que também está olhando com muito carinho essa questão,
né? Depois a Arlete pode falar com mais profundidade, mas é muito uma relação de aprofundar a relação, essa tessitura aí de forças aí do egresso, do egresso que já está bem consolidado com o aluno que está se formando, né? Ele abrigar, fazer um tipo de trabalho em que o aluno possa participar do trabalho que essa pessoa já está inserido em alguma organização horizontal, num coletivo, ou numa grande empresa, ou num pequeno escritório, de poder, né, fazer essa transição, levando para o campo do trabalho, né, não apenas como um cadista, mas como um futuro arquiteto mesmo, participando do processo aí de construção aí das ideias aí a serem materializadas, né? Então, não sei se pode se encaixar essa questão da residência nesse sentido, né? Eu acho que é uma preocupação muito grande nossa, né? Então, a gente está bastante preocupado com isso e acho que a gente precisa buscar um caminho, né? E outra questão que colocaram aí também, mais quantitativa, né? Que o grande número de abertura de vagas para novas escolas estão no interior paulista, né? A gente participou aí da reunião com os coordenadores de curso, então esse movimento está vindo para o interior, né? Então eu acho que a gente está bastante preocupado e, por outro lado, as questões dos cursos de EAD, né? Ensino à distância, que vai conflitar também com essa questão aí que a Poliana trouxe aí da reserva técnica, né? Estão vendendo, eu já vi vários casos aí da pessoa vendendo plantas padronizadas pela internet a preço de banana, né? Então está se acumulando questões aí difíceis aí de se gerenciar aí, né, com todas essas questões. E, por último, eu queria falar aqui que a gente agradece muito aí a FENEA, porque tem apoiado muito o nosso EMAL, né? Acho que a Arlete coordena lá o nosso grupo lá, o Colmeia, né? E acho que estava faltando esse olhar social, né? A gente tinha uma empresa modelo e agora a gente tem esse escritório modelo aí, né, com o viés bastante social, né? Eu acho que isso vem como fala, juntar e agregar muito aí a questões aí da valorização da nossa profissão, tá? Encerro. Eu queria colocar só duas coisas rapidamente sobre os editais, Poliana. Eu ia levantar essa questão e você antecipou, né, na sua fala. E aí vem uma sugestão, dada o envolvimento nosso há alguns anos com os editais PROAC, existe nos editais PROAC para a cultura uma cota do interior, que é extremamente importante para o alcance dessa representatividade que vocês, com a ferramenta desses contatos, enfim, querem alcançar. Os editais PROAC, a cota do interior, ele reserva 50% do valor destinado a qualquer linha de financiamento cultural aos arquitetos, aos produtores culturais ou aos proponentes do interior. E tem uma consideração interessante, que você opta por participante da cota do interior ou não. Ela não necessariamente te coloca, por estar no interior, como participante da cota do interior. Ao optar pela cota do interior, você precisa necessariamente justificar e comprovar a sua ação cultural, educativa, artística, enfim, de patrimônio no interior paulista. Então, é uma ferramenta muito importante que desde que o PROAC adotou, ele conseguiu disseminar e capilarizar as ações de cultura via fomentos públicos para editais. Foi justamente esse fomento que a gente começa, quando a gente inaugura a Escola Aberta, com o edital de ponto de cultura, que a gente, então, recebe um selo ponto de cultura no galpão, e a gente começa, então, a construir esse corpo aí, a partir do fomento. Essa é uma questão, tá? Não sei se é possível. E esse ano, os editais PROAC, além das cotas para interior, sendo elas justificáveis, com comprovação de atuação no interior, etc., ele trouxe também as cotas raciais, as cotas de gênero e outras coisas mais
que são, a gente entendeu como ações assim, muito importantes nessa representatividade aí. A outra questão que eu queria colocar também de uma maneira bem pragmática é sobre essa questão da reserva técnica e dos grupos, né, de participação. Eu né, conheço vários donos de empresas de materiais de construção aqui, etc., e aqueles que não participam dos grupos também têm sido prejudicados, né? Eles mesmos dizem, porque nós não participamos do grupo, então os arquitetos vão todos ao grupo e etc. E tem uma situação muito interessante, que é essa da questão que precisa ser discutida, a reserva técnica, e não necessariamente o recurso, mas o benefício, porque dando ou não algum recurso, existe um benefício, né, ao levar esse cliente até essa loja. A gente teve uma experiência muito interessante, que foi ao pedirmos patrocínio para um evento da escola no nosso primeiro ano, lá em 2018, tudo foi financiamento próprio, e no segundo semestre a gente não tem recurso, como que a gente faz? Então, sendo amiga de uma dona de empresa, ela falou, Cris, os arquitetos não vêm mais aqui, eu não sei o que eu faço, você que é lá, porque eles acham que eu, né? Você que é lá, não sei de onde. Eu falei, não. Eu falei, olha, por que você não investe em educação? Falei, dá bolsas de financiamento a esses cursos livres que a gente tem trazido, porque era R$360 um curso de 2 dias aqui, por exemplo. Para profissional e para estudante, 180. Eu falei, escolhe um grupo de profissionais e dá bolsa. Eu falei, então a gente faz uma publicação sua. Bom, enfim, para resumir a história, ela deu R$20 mil, ela financiou 2 oficinas inteiras, assim, ela deu R$20 mil em dinheiro na nossa mão. Cada oficina, cada evento que a gente faz custa R$10 mil, né? Entre todas as despesas gerais. Então, eu falei, olha, ela falou, então, a gente disponibilizou para ela 6 vagas de curso, que ela escolheria 6 profissionais de arquitetura, e nós escolhemos 6 profissionais de arquitetura para disponibilizar essas vagas. Então, essas parcerias que vêm da base, porque me parece que olhar o problema, né? O problema é a loja que dá o dinheiro, o problema é o arquiteto que pega o dinheiro, a gente precisa entender, como você colocou muito bem, o que acontece nessa base. Então, eu falei para ela, olha, dá um curso para essa pessoa. Ela não precisa pegar aqui e ir para não sei aonde fazer um curso. E foi muito legal, porque eu falei, ó, a condição é que a gente vai financiar, então, 50% da oficina, que são 24 vagas a capacidade de oficina aqui. Então, 12 vagas a gente vai distribuir. 6 você vai distribuir para quem você escolher e 6 a gente vai distribuir para as pessoas que a gente escolher. Então, foi uma maneira que a gente também encontrou daí de doar vagas na universidade, de doar vagas para cotas, de doar vagas para as pessoas que a gente sabia que queriam muito fazer cursos e não conseguiam. Então, esses diálogos, de alguma maneira, precisam ser estabelecidos, né? A gente não sabe como exatamente. E ela me ligou posteriormente e falou, Cris, dos 6 arquitetos que eu dei bolsa, 3 foram embora na metade do curso, enfim. Ela falou, os outros 3 retomaram e voltaram a comprar na minha loja. Então, ela se disponibilizou a continuar fazendo parcerias, a gente chegou a sentar para pensar um projeto de extensão, ela queria fazer um concurso para desenhar um mobiliário para a empresa dela. Então, o que eu percebo, assim, nessa pequena experiência nossa, é que há muito anseio dessas parcerias, sabe? Então, o Cal talvez pensar uma forma de estruturar esses diálogos via parcerias, não monetárias, não é isso, mas de fomentos educativos, culturais. E, além disso, também a terceira questão, rapidamente, é que nós estamos em contato com o município via Secretaria de Cultura já há 3 anos. Então, por exemplo, temos feito editais de cultura e temos colocado como beneficiário dos editais de cultura o nosso museu. Então, a gente já está indo para o 3º ano consecutivo, onde a ação dos editais, que de alguma maneira nos financiam como escritório, né? Quer dizer, subsidiam o nosso custo, porque a gente ganha para fazer o trabalho daquele edital, também beneficia o município. Então, por exemplo, o museu ganhou folder, filme institucional, várias coisas que nós fizemos, que eles não tinham recurso para fazer via editais de fomento. E agora a gente está com um edital que a gente está cadastrando de um festival de patrimônio, que é justamente uma discussão de patrimônio frente à sociedade, ao público comum, como formação de público, às crianças. Então, a gente
vai discutir patrimônio nas escolas, vai discutir patrimônio, e não é a discussão, é claro que ela vai passar e se fundamentar na discussão acadêmica, estamos convidando várias pessoas para isso, né, da instituição da Unesp, a Neide, foi uma das convidadas a falar sobre patrimônio de um modo geral, porque o nosso objeto esse ano é o museu, mas são ações que visam, então, fomentar essa formação de público, entendendo que o nosso problema está lá na base, né, quer dizer, nessa construção de um lugar que não necessariamente está o profissional hoje. Então, essa é a grande angústia, né? Que a gente quer... Obrigada, Bruno. Que a gente tenta, a partir desses fomentos, dialogar. E a gente teve evento aqui que vieram 158 pessoas, né? A gente tem um lugar de 60 metros quadrados, né? O telão fica na rua. Então, é bem legal. Eu acho que entender que as coisas, como a Luciana colocou lá atrás, né, vem da base. E aí a gente talvez consiga construir esse diálogo aí, mas enfim, contem conosco. Pensem nas cotas, é muito importante. Pode ser até regional, que talvez seja mais interessante ainda. Mas é isso, obrigada, gente. Muito bom. Bom, Alfredo, se você quiser conduzir aí, eu acho que a gente já nos programou para acabar até as 9 horas, e eu acho que hoje foi um encontro delicioso, né? Uma sexta-noite, assim, muito boa. Se alguém quiser fazer alguma colocação, a gente encerra, então, aí, se ninguém quiser se inscrever mais, a gente encerra as inscrições. Poliana, eu só não queria deixar passar batido, eu achei que seria relevante falar nos convites, né, para os profissionais da região. Eu tive a oportunidade de conhecer, eu até peguei o nome dele aqui, eu acho que ele não pôde participar, José de Souza. Ele é de Lucélia, que é uma cidade super pequena aqui, e ele ganhou um edital do CAU Educa. Ele fez um trabalho muito legal numa escola de ensino fundamental em Lucélia, assim, sabe? E eu fiquei até assim admirado de perceber que existem, né, profissionais, arquitetos que estão trabalhando questões sociais tão importantes. Imagina, ele discutiu habitação com as crianças do ensino fundamental em Lucélia, né? Olha que coisa fenomenal. E eu fiquei, assim, muito feliz de saber que esse tipo de oportunidade, o CAU está trabalhando e buscando, e que existe isso na nossa região, né? Então, eu só queria não deixar passar em branco esse título e esse prêmio do José de Souza. Acho que ele não pôde comparecer. A gente precisa dar visibilidade nesses projetos, precisa divulgar amplamente esse tipo de projeto. Maravilhoso. Parabéns, aqui. Muito bom. Mas é isso. Alguém quer fazer? A Lu? Vai lá, Lu. Como que é Prudentino, né? Isso, Prudentina. Quiser fazer um fechamento, Luciana, fique à vontade. Na sua terra. Então, minha terra querida. Vejam, eu acho que tem, olhando a quantidade de municípios, eu acho que tem 2 focos que são bastante estratégicos. O primeiro deles diz respeito realmente aos estudantes, e quando eu digo estudantes, eu penso inclusive no CAU Educa. São estudantes de diferentes faixas etárias, são os estudantes que vão pensar... outro dia eu estava olhando o livro de 6ª série da minha filha mais nova, e no livro de geografia, a gente estuda paisagem e cidade. Eu não tive isso no meu currículo, era diferente o meu currículo de geografia, tá? Mas está dentro da disciplina de geografia, estudar cidade, o que é muito adequado também. Então, vocês vejam que tem uma coisa da formação do cidadão aí, que eu acho que o CAU Educa, de algum modo, veio também contemplar e tentar dialogar, né? Então, quando... eu tenho uma pergunta, essa pessoa de Lucélia, ele trabalhava na gestão ou ele é um arquiteto que capturou o CAU Educa e foi trabalhar isso? Ele é um arquiteto que capturou o CAU Educa, assim, eu não conhecia também. Então, mais mérito para ele, mais mérito ainda. Porque eu ia dizer que o segundo público que eu acho que o CAU deveria ter em mente são os gestores. Vocês entendem? Ou seja, se eu tenho 90 e tantos municípios, eu tenho gestores e eu tenho corpo técnico, a gente precisa investir em encontros com essas pessoas.
Porque quando um gestor sabe a que veio, o que pode acontecer na gestão dele, a gente tem um outro perfil. Eu vou dar um exemplo muito rápido. Eu estou em contato com o pessoal do Comitê de Bacia, da onde São Carlos faz parte. Eu estou em São Carlos, eu não disse isso talvez. Né? Em São Carlos, a GRU 13 tem 34 municípios. Você é famosa, Lu, todo mundo sabe onde você está. Não. Aí, o bacana é que o presidente da bacia, dessa GRU 13, ele chama Josrael e é um cara muito antenado, assim. E o que ele fez? Ele fez um edital sob demanda e ele está instrumentalizando o corpo técnico dessas prefeituras. E a gente vai entrar com alguns workshops para que eles escolham um córrego problema da cidade, para daí a gente fazer junto com essas pessoas e com os estudantes de arquitetura e urbanismo e estudantes da cidade, se houver, um sistema para esse córrego. Justamente. Por quê? Porque o gestor, em geral, não sabe pedir dinheiro para os fundos da FEIDRO, que é o fundo que os comitês de bacia têm. Quando eu estiver falando de comitê de bacia, eu estou falando de uma organização estadual. Por que o cara não sabe pedir dinheiro? Porque normalmente ele pede dinheiro para canalizar o córrego. De um modo geral, ele pede dinheiro para dragar o córrego. Tá? Então, agora, o corpo técnico está sendo instrumentalizado para tentar alternativas que não só são mais verdes, no sentido de que, estou pensando no calor de Prudente, tá? Eu planto árvores, eu capturo o carbono, eu crio oxigênio, eu faço espaços de lazer para a população, e aí esse prefeito vai conseguir o fundo, porque o tipo de projeto que está se pedindo é um tipo de projeto diferenciado de canalizar, tamponar e colocar marginal do lado. Então, vocês vejam como as ações elas têm que estar articuladas. E eu acho que, desse modo, a gente consegue também, de algum modo, trazer visibilidade. E tudo isso que eu estou falando para vocês, eu faço como extensão. Tá? É isso. Na minha vida de professora, eu miro, toda a minha pesquisa está voltada à extensão. São perfis, os professores têm perfis diferentes, mas eu acho que, eu estou dando essa ideia porque eu acho que mirar nos gestores é mirar no futuro, de fato também. Tá bom? Então, estudantes e gestores seria a minha sugestão para esse município maravilhoso, cabeça de chave, né? Polo de região, maravilhoso pôr do sol, Prudente. Valeu. Fechou bem. É um desafio, né? Vamos jantar. Bom, Alfredo, se quiser fechar, eu agradeço, então, esse encontro delicioso que foi essa roda, esse call escuta, essa roda de conversa, e que voltemos avançando aí alguns passos para o próximo encontro. Obrigada mesmo. Agradeço também profundamente todo mundo que pôde participar, e queria também novamente reforçar a minha disponibilidade para atender todos aí da regional, pelo call, por e-mail, telefone. Estou à disposição de todos para a gente continuar esse papo aí e estender esse papo para outras oportunidades também. Valeu, obrigado a todos que estiveram aí participando. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Bom descanso. Obrigada, gente. Obrigada, tchau. Tchau, tchau. Sextou. Sextou. Tchau, tchau.